Muito boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui a concluir este dia absolutamente extraordinário. Antes de mais, muitos parabéns à Fundação. 20 anos é, como se diz em inglês, remarkable, é absolutamente extraordinário. A minha filha também tem 20 anos, portanto eu sei que é uma conquista diária, não é? Chegar aos 20 anos. Acima de tudo, votos de continuação de mais 20, 40 ou 60 anos. Seja os que forem precisos, sempre com esta qualidade e com este humanismo a que a Fundação já nos habituou. Agradeço também aos convidados deste painel, agradeço necessariamente ao público por estar aqui até ao final deste dia e vamos perceber então qual é a visão das entidades que a Fundação Montepio integra, ou seja, depois dos dois painéis anteriores, parece-me importante também perceber o que é que as entidades que têm trabalhado diretamente com a Fundação Montepio podem dizer. E vamos manter exatamente o mesmo formato, portanto, uma primeira análise em que eu vou perguntar a todos os meus convidados como é que tem sido este percurso ao longo dos últimos anos, porque nem todas as entidades aqui presentes têm 20 anos de vida também. Mas, acima de tudo, qual tem sido a importância da Fundação Montepio, do trabalho da Fundação Montepio, dentro das vossas entidades e com as vossas entidades? Ora bem, o Mário está com o microfone, portanto, vou começar por si, enquanto Secretário-Geral do Centro Português das Fundações. Boa tarde, Mário, e obrigado também por estar aqui. Boa tarde a todos, muito obrigado eu. Quero começar por felicitar a Fundação Montepio por este 20º aniversário, que orgulha todos os que com ela privam todos os dias, todos os que beneficiam do seu trabalho. Queria agradecer o convite que foi feito ao Centro Português de Fundações na minha pessoa para estar aqui presente e queria sobretudo dizer que é para nós um grande orgulho e o Centro Português de Fundações ter como associado a Fundação Montepio. Já direi porquê a seguir. Nós, enquanto Associação das Fundações Portuguesas, temos realmente uma visão muito positiva daquilo que é o trabalho da Fundação Montepio. Bem, desde logo, eu começaria por dizer aquilo que um bocado a gente diz na nossa vida, que os filhos são o resultado da educação que os pais lhe dão. E esta atitude da Fundação Montepio está-lhe no ADN. Tem um histórico mutualista e tem esta grandeza de espírito, que é a essência da filantropia, que é já fazíamos isto entre nós, queremos fazer para a sociedade. E é assim que é este ADN que está muito na história da filantropia. Num outro ponto, há também uma consciência muito forte, a consciência social, a consciência de apoiar o que é o movimento filantrópico e a sua representação institucional. Nós vimos aqui que a Fundação Montepio tem realmente federado um movimento e tem decisivamente apoiado o Centro Português de Fundações. Nunca nos esquecemos que nós, enquanto Associação de Fundações, nós não temos filhos, nós temos muitos pais. Portanto, nós representamos aquilo que o setor é e não temos nenhuma pretensão de andar a dar ordens ao setor ou o que seja. Nós queremos aprender com o setor e queremos ajudar o setor naquilo que o setor quer fazer. E por isso, nós contamos muito com a Fundação Montepio. A Fundação Montepio tem estado envolvida em inúmeras iniciativas, desde os nossos encontros nacionais de fundações, onde tem dado, e terei a ocasião de falar isso mais à frente, tem levado às outras fundações o seu conhecimento, desde workshops temáticos que têm estado sempre lá. Ou seja, eu diria, para sintetizar nesta matéria de suporte, que a Fundação Montepio é realmente uma força de proposta. Isto a propósito do que se disse de manhã, de que falou-se muito em futuro, falou-se muito em utopia, mas permitam-me que seja um bocadinho menos redondo. Ou seja, eu não gosto muito de falar de futuro, eu acredito muito que a utopia é necessária, é o tal 1%, mas o que é importante é o presente. E nesse presente, nos 99% de transpiração que dizem os gestores que é necessário, a Fundação Montepio tem lá estado. E tem lá estado como, e vou ser muito breve, porque a Franja olha para mim, porque é realmente um produtor de conhecimento. Produtor de conhecimento no sentido que aquilo que nós entendemos como a primeira missão primeira das fundações em termos transversais, dependendo da área que ocupa. Montepio tem feito, tem estudado, tem concluído e tem divulgado. E tem sido mais que isso, tem acompanhado os tempos e tem sido um promotor de redes. Vimos isto aqui hoje, não vou repetir. Tem proposto essas redes, tem federado essas redes, tem incluído essas redes. Portanto, eu concluiria que, da atuação da Fundação Montepio, eu considero que é o exemplo do envolvimento de uma instituição, de uma fundação, com a sociedade e com os seus pares.
Muito obrigada, Mário. Acho que para arranque de conversa temos aqui boas sínteses, mas e apesar de me dizer que não gosta de falar de futuro, prepare-se, porque eu vou-lhe perguntar como é que vão ser os próximos 20 anos. Fernando Adão da Fonseca, boa tarde, e enquanto membro fundador da Junior Achievement, também ainda não temos 20 anos de trabalho em conjunto, mas lá chegaremos. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer o convite que fizeram à Junior Achievement para estarmos aqui presentes, mas também tenho que começar por felicitar a Fundação Montepio pelos seus 20 anos. A Fundação Montepio é um exemplo para todos nós e é inspirador para aquilo que estamos todos a tentar fazer, não é? Ter a Fundação Montepio como nosso associado, entre muitos outros, é muito importante, e a experiência que a Fundação Montepio nos traz é essencial na definição dos caminhos que seguimos. E, de certa maneira, veio confirmar que a paixão que está na essência da Junior Achievement, que é a paixão pela importância da educação, pela importância da excelência da educação, sendo ela construtora do futuro. E, nesse aspecto, a Junior Achievement é muito virada para o futuro, porque acredita que o futuro constrói-se a partir da educação dos jovens. Nós temos 11 anos de vida, não é? Portanto, fomos criados em 2005, quando, aliás, Portugal vivia um período de aparente facilidade, mas um conjunto de associados percebeu, já naquela altura, de que havia, digamos, uma falta de sustentabilidade inclusive na nossa própria, digamos, ao nível da educação e da juventude, para o mundo que se aproximava. Um mundo em que já não se preparam pessoas para a produção em série, mas para uma atividade económica baseada na inovação, baseada no trabalho quase que individual, porque o trabalho da produção em série cada vez mais iria pertencer a robôs, eles próprios concebidos por pessoas. E, portanto, o desenvolvimento de uma educação virada para a criatividade, para a inovação, para o empreendedorismo, e, portanto, de certa maneira, o empreendedorismo é o centro da preocupação da Junior Achievement. Eu não quero alongar muito, porque sou verdadeiramente um apaixonado pela Junior Achievement. Aliás, fui o primeiro presidente exatamente por ter pressentido, quando tomei conhecimento deste projeto, que já estava a nascer em outros países, que Portugal não podia ficar de fora, e fui ver como é que tinha nascido. E a Junior Achievement nasceu, e este facto penso que é importante, em 1919, no Midwest dos Estados Unidos, em 19, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, estava a acabar, e naquela zona do Midwest dos Estados Unidos houve um enorme enriquecimento derivado da guerra, portanto, com as necessidades da produção de armamento e de tudo aquilo que era a logística das tropas americanas na Europa. E muitos daqueles empreendedores, daquelas grandes empresas, olharam para os seus filhos e disseram: nós construímos esta riqueza, criamos estas empresas e olhamos para os nossos filhos e o que é que acontece com eles? Eles não têm nada. Quer dizer, eles digamos, vão apenas fazer o quê? Gozar os benefícios e não construir nada para o futuro. E então o que é que eles fazem? Entendem um conjunto de empresas e juntam as escolas e pegar nas pessoas que trabalham nas empresas, ir às escolas e falar com os alunos e explicar-lhes um pouco o que é o mundo do trabalho, o que é o mundo da economia. E assim nasce a Junior Achievement, que depois se espalha para a Europa e hoje está presente no mundo inteiro. Bem, muito mais eu teria a dizer, mas eu penso que isto é o suficiente para se perceber porque é que nós sentimos que aquilo que está escrito de que a Fundação Montepio e fala dos valores que nos unem, estou a ver aí assim atrás de si, exatamente, são os valores que nos unem a Junior Achievement ao Montepio, à Fundação Montepio, que para nós tem tanta importância e nos dá tanto talento. Muito obrigada, Fernando. Passo a palavra, e até porque falou na questão da sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Cia Santos, muito boa tarde. Enquanto Secretária-Geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, acredito que este trabalho com a Fundação Montepio também tem muitos valores que vos unem.
Exatamente. Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado ao BCSD, portanto, ao Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, e felicitar, de facto, pelos 20 anos. Trabalhar a área da filantropia, a área do apoio social, não é fácil em Portugal, e em termos de quantidade de entidades a fazerem, se calhar seria desejável que de facto tivéssemos mais. Acho que muitas mudanças irão acontecer no futuro nesse campo, mas de facto ver a Fundação Montepio com o tipo de atividades que tem e com o enfoque que dá, em particular aos temas da educação e da capacitação, portanto ao longo dos vários projetos, nota-se de facto o empenho ao nível da capacitação de ONGs e de professores e de entidades e também ao nível da educação. Penso que isso são, de facto, os aspectos que podem ter uma componente de mais médio e longo prazo. Por vezes não se vê um impacto no imediato e nem é suposto as coisas terem um impacto no imediato, apesar de vivermos sempre com essa pressão de ver os resultados e ver os impactos no próximo ano, mas na realidade a vida é longa. E nós também temos de aprender, ao nível das empresas, que por vezes vale a pena investir em projetos que têm um impacto a médio e longo prazo e não no curto prazo, porque isso pode ser um furo no pé. Vá lá. E nesse caso, eu considero que todo o trabalho das fundações, e no caso particular da Fundação Montepio, vem precisamente mostrar essa outra parte do sistema económico e que por vezes as empresas precisam de constatar. Ou seja, obviamente a Fundação Montepio está associada também a uma instituição financeira, que ela própria é diferente das restantes no mercado, tem as suas características, mas sendo o BCSD uma associação que agrega um conjunto de empresas, é de facto relevante ter instituições que possam trazer novas visões e novas abordagens a problemas sociais, porque as empresas estão sempre muito pressionadas pelos lucros, pelos retornos a curto prazo, pela pressão pelos acionistas, e nos dias de hoje já se torna cada vez mais evidente que essas pressões existem e têm de ser acauteladas e têm de ter uma resposta, mas que a sociedade à volta ou é uma sociedade que cresce de forma continuada e calma ao longo do tempo, ou então as próprias empresas poderão também vir a ter problemas, e Portugal é um exemplo disso. Por isso, desenvolver este tipo de parcerias e de projetos com a Fundação Montepio, a meu ver, são uma mais-valia e, no âmbito do desenvolvimento sustentável, acho que agora temos um conjunto de chapéus institucionais que justificam uma série de atividades que, eventualmente, até agora, nós não tínhamos ainda o chapéu institucional que permitisse. Nós temos os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, temos a Unesco com o Roadmap da Educação para o Desenvolvimento Sustentável e, portanto, são temas ligando a questão da sustentabilidade, ambiente, biodiversidade e fator social. Juntando isto aos temas de educação, eu penso que temos um grande caminho a percorrer. Obrigada. Passo a palavra agora ao professor Eugénio da Fonseca, enquanto membro da direção da Confederação Portuguesa de Voluntariado. Boa tarde, Eugénio. Prazer em revê-lo. Boa tarde a todas e a todos. Tenho imensa pena de não ter estado o dia todo, porque sei que foi um prejuízo bastante grande para mim. Quero felicitar a Fundação Montepio, mas não por ter feito 20 anos. Porque uma das coisas que me marcaram muito a alma foi no ano europeu para os mais velhos. Envelhecimento ativo, com Joaquina Madeira enquanto coordenadora. É que 2012. Pegou-se muitas vezes, a Fernanda tem outros temas, mas eu escolhi um que não é nada inovador, que é, não importa os anos que se vive, importa é a vida que se dá aos anos. Exato. E, portanto, isto ter 20 anos, quando já se consegue viver 100 e tal anos, é muito relativo. E, portanto, 175, não dou parabéns pelos 20 anos, dou parabéns por aquilo que a Fundação é. Embora os 20 anos marquem também. À Fernanda pela filha, a mim, porque foi a primeira vez que fiz uma festa de aniversário com amigos, quando tinha 20 anos, e fui buscar os copos do serviço que a minha mãe tinha levado do casamento. Um deles partiu um copo e eu levei uma tareia nesse dia dos anos. Isto para dizer que no percurso das nossas instituições há mistura com os momentos felizes também. De vez em quando há tareias. Não é? Há tareias e é assim que a gente cresce. E os 20 anos, a festa de 20 anos marcou-me. A festa de 20 anos marcou-me. Bom, portanto, isto para dizer parabéns ao Montepio. Outra coisa que eu gostaria de dizer,
é que há ditados populares que eu não encaixo. Não encaixo. Embora admita que eles têm alguma pertinência. E um dos que não encaixo é esta coisa de que não há pessoas insubstituíveis. Como não encaixo noutro que não há almoços grátis. Não encaixo porque as pessoas são aquilo, desculpem, as instituições são organismos vivos. E, portanto, são aquilo que as pessoas que lhe pertencem fazem com que elas sejam. O pior é quando as pessoas se julgam insubstituíveis. Isso é que é um problema. Quando as pessoas se julgam insubstituíveis e que à volta delas só há o deserto, não há mais nada, isso é que é mau. Agora, que há pessoas que marcam carismaticamente organismos, projetos, iniciativas e que marcam a diferença, e felizmente o nosso país é riquíssimo nesta área. Não sei se todos sabem que existe a Confederação Portuguesa do Voluntariado. Não sei, mas existe. Foi criada porque o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, um organismo estatal, em determinada altura na sua reflexão, achou que não era bem representativo daquilo que era a expressão do voluntariado em Portugal, porque o voluntariado, efetivamente, é a expressão da cidadania daquilo que se costuma designar sociedade civil, e os objetivos do Conselho tinham uns que faltava completar com outros, e surge então um grupo de entidades, muitas entidades, que quiseram criar uma confederação na hora da criação, ou melhor, na altura em que a criança nasce, como perceberam que a tinham que alimentar, voltaram as costas à criança. E, portanto, esta confederação nunca será uma grande confederação em termos de número, mas isso também de números, também é o que lhe digo, os 20 vale o que 20, porque também há entidades que julgam por terem 600 e 700 e 800 anos, têm mais pergaminhos que as outras que são mais novas. E eu costumo dizer que isso paga-se com diuturnidades e não se paga com outra coisa. Portanto, isto para dizer que foi difícil, tem sido difícil esta confederação cumprir a sua missão. Porquê? Porque a festa de anos não se dizem coisas menos bonitas. A festa de anos é para se lançar balões e coisas, mas é que, mesmo assim, alguns de nós continuamos a sentir-nos mais confortáveis. E no plano financeiro, que não é o vosso caso, para ficar já claro, no plano da sustentabilidade, e cada vez que se fala em sustentabilidade, nós pensamos logo se temos dinheiro para ir a ver. Há gente que gosta muito de estar à sombra do Estado. Dá-lhes mais segurança. E esta confederação padeceu e padece, porque a pergunta que se faz é: o que é que a gente ganha com isso? E qual é o nosso espanto quando é a própria Fundação Montepio, que os senhores e as senhoras que aqui estão sabem o peso que tem naquilo que nós precisamos muitas vezes para viabilizar as nossas próprias ideias criativas, porque esta coisa da inovação social, pedem-nos muita inovação social, mas quando temos inovação social, põem-nos em espartilhos, e porque se não estão nos guiões técnicos de determinados serviços já não se pode fazer, e é graças muitas vezes a estas instâncias, como a Fundação Montepio tem marcado bastante esse terreno, de permitir a inovação. Qual é o nosso espanto que aparece na pessoa da doutora Paula, a Fundação dizer: nós queremos fazer parte da Confederação Portuguesa do Voluntariado. Sentimos-nos pequeninos, porque uma grande fundação a integrar uma confederação que tinha complexos de pequenez veio trazer crescimento, veio trazer vontade de acreditar que o projeto não era inviável. Não era inviável. E é verdade que nos 2 últimos anos, ou nos 3 últimos anos, quem tem dado a sustentabilidade financeira à Confederação tem sido a Fundação Montepio. Mas chegámos a acordo que já acabou. Já acabou.
Se a gente quer ser mesmo, temos que nos ser autossustentáveis no plano financeiro. Porque o que queremos agora da Fundação Montepio é aquilo que a Fundação Montepio trouxe à CPV. É trabalho em verdadeira parceria. E como já sei que me vão falar das perspectivas de futuro, vou guardar isso para outra parte. Trabalho em verdadeira parceria. Depois, serem fator de esperança, de vamos para a frente, não vamos desistir, não vamos fazer coisas pequeninas, não vamos ser miserabilistas, vamos apostar em grande. Isto sem se dar conta faz criar sinergias extraordinárias. Extraordinárias. Por isso, por outra via, mas também porque a pessoa que está neste momento a coordenar a Fundação também é presidente do Grace, e o Grace não é membro da Confederação por razões estatutárias, estabeleceu logo parcerias. Isto é que é importante. É quem está, não se estar sobre si mesmo e abrir-se a outras possibilidades. E por via da doutora Paula Guimarães, nós temos tido um trabalho extraordinário com a Grace, e já fizemos laboratórios de voluntariado, já publicámos o primeiro manual do voluntariado, e outros projetos estão também a serem desenhados. Por isso, penso que somos a entidade mais recente a que a Fundação Montepio aderiu, por isso tenho pouca coisa para dizer, mas aquilo que disse já foi tão importante para a nossa Confederação, que isto já merece um bolo de aniversário daqueles que agora que são XXL, como eu visto. Então, para já fico por aqui também. Obrigada. E agora deve ser muito pouco fácil, não é? Porque Fundação Montepio, Paula Guimarães, Grace, Paula Guimarães. Olá, Paula. Boa tarde. E eu digo que é difícil mas eu sei que não é, porque eu sei que os papéis estão bastante bem definidos, tanto na questão da agenda como na questão também de trabalho e entrega profissional, muito bem entregues, diga-se de passagem, e isto porque a Paula Guimarães, estando também à frente da Fundação Montepio e falar daquilo que a Fundação Montepio faz dentro do Grace, que por acaso agora é presidido também pela doutora Paula. Portanto, vamos tentar aqui estabelecer uma linha, não é? Portanto, há uma linha que separa, mas é uma linha muito tenue. Como é que tem sido também o trabalho da Fundação junto do Grace e o que é que o Grace tem dado também à Fundação? Obrigada, Fernanda. Eu começo naturalmente por cumprimentar todas e todos e cumprimentar os meus colegas do painel e dizer que é muito fácil porque eu estou como o cantor popular, eu tenho dois amores, são dois amores extraordinários que me enchem de prazer e de felicidade e é fácil perceber as sinergias que de um lado e do outro ganhamos. Eu diria, e rapidamente, que a Fundação Montepio deliberou, através dos seus órgãos sociais, que o caminho da Fundação era um caminho, como foi dito ao longo do dia de hoje, um caminho de parceria, um caminho de criar redes, um caminho de polinização permanente. E por isso, eu diria que a última década foi um processo de irmos alargando esta rede. E estas entidades que estão hoje aqui são provavelmente as mais relevantes, mas há muitas outras, muitas daquelas que estão aqui na sala, eu diria mais relevantes apenas pelo poder multiplicador que têm, considerando os seus membros. E cada vez que a Fundação deliberou aderir a uma destas entidades, ela teve a oportunidade de aprender, de ganhar competências, de alargar o seu leque de conhecimentos, de levar mais longe a sua missão e de multiplicar o seu orçamento. Porque o orçamento da Fundação, sendo expressivo, é insuficiente para as solicitações que nós recebemos todos os dias e, portanto, só através desta força multiplicadora de estarmos juntos é que conseguimos corresponder a todas as necessidades, ou pelo menos tentar. E por isso, quando a Fundação decidiu entrar para o Centro Português de Fundações, fê-lo porque esse é o seu campo de atuação, esse é o seu espaço de reflexão e queremos muito contribuir para que de facto haja um conhecimento aprofundado do papel das fundações e a sua reabilitação, porque também devemos falar da reabilitação das fundações no panorama nacional.
quando decidiu, pelas mãos da Joana Loureiro, lembro-me perfeitamente dessa reunião, aderir à Junior Achievement, fez também com a noção de que o futuro, o empreendedorismo, passava pelas escolas e que sozinhos, mesmo através dos nossos voluntários extraordinários, não conseguiríamos chegar à rede de escolas e aos projetos todos que a Junior Achievement permite. Quando aderimos ao BCSD, sabíamos que tínhamos muitíssimo que aprender, que a dimensão da sustentabilidade era ainda a nossa área de fragilidade e, portanto, tínhamos que aprender com quem sabia mais, com quem estava na linha da frente, e continuamos a vivenciar isso todos os dias. E quando entramos, por último, desta linha para a Confederação Portuguesa de Voluntariado, porque o voluntariado corporativo para o Montepio é absolutamente essencial, faz parte da sua estrutura de responsabilidade social, é a forma que temos de envolver os nossos colaboradores naquilo que é a nossa missão, os nossos valores e o nosso ADN, e sabíamos que neste momento quem representa e quem é a voz legítima do voluntariado em Portugal é a Confederação, que é, como é óbvio, presidida por uma pessoa com um mérito extraordinário e com um percurso inegável e, portanto, queríamos lá estar. Eu diria que a Fundação quer estar em todo lado, não gostamos que nos passem nada ao lado. Odiamos ver comboios em movimento, apetece-nos logo saltar para dentro dele. E isso às vezes torna-se um problema. Eu deixei o Grace para o fim, propositadamente, porque tem sido um processo de aprendizagem extraordinário para a Fundação Montepio. E, de facto, uma fundação que é uma instituição particular de solidariedade social, ter o privilégio e a honra de presidir a uma associação de empresas, demonstra bem como cada vez mais as áreas se diluem, como cada vez mais as separações são anacrónicas e como cada vez mais, voltando ao tema que abriu esta conferência, o que interessa é mesmo criar valor partilhado. E é isso que a Fundação tem aprendido todos os dias no Grace e tem procurado também levar para o Grace, tal como tenta levar para as outras organizações aqui presentes, aquilo que é o seu know-how específico, aquilo que é o seu percurso e aquilo que é a rede capilar de proximidade que temos. E isto só não é difícil, não só porque de facto os temas são apaixonantes, mas também é possível porque eu quero agradecer a todos aqueles que referiram o meu nome, como calculam isso em de felicidade, mas é profundamente injusto, porque isto só é possível porque há uma equipa extraordinária. E a equipa não é uma massa informe, são pessoas, e essas pessoas têm nome, e eu vou dizer por ordem de entrada no Gabinete de Responsabilidade Social, que é para não ferir suscetibilidades. Angélica Aires, Margarida Silva, Joaquim Caetano, José Rezende, Eduardo Bossós, Manuela Cavasso, Cristina Casais Ribeiro e Vera Sampaio. E também é fácil, porque, isso já foi dito num dos painéis anteriores, só é possível fazer este trabalho quando há administrações que acreditam. E quando há líderes. E quando há lideranças que percebem que para que as organizações progridam é preciso dar liberdade e é preciso, tal como foi dito também aqui, haver confiança. E nós todos, na equipa da Fundação, temos tido a sorte de termos privado com líderes que nos deixam trabalhar com autonomia, que acreditam nas nossas opções e que nos deixam arriscar. E isso, de facto, é um privilégio enorme. O Dr. Tomás Correia ainda não está aqui hoje connosco, mas estará em breve, mas está aqui o Dr. Carlos Beato, em representação do Conselho de Administração, e nele eu quero agradecer o Conselho de Administração de hoje, mas também os Conselhos de Administração do passado, que permitiram que a Fundação criasse esta rede, não só de parceiros, mas sobretudo de amigos que estão hoje aqui connosco. Porque é de facto muito bom e muito fácil trabalhar quando dizem arrisque, vai em frente, nós acreditamos no trabalho que estão a fazer. E, portanto, muito obrigado a todos os órgãos sociais de hoje e de ontem que permitiram que a Fundação crescesse ao longo de 20 anos. E está aqui também o Presidente do Conselho Fiscal cessante e um membro do Conselho Fiscal que entrou agora e, portanto, eu espero que a Fundação possa continuar a contar com este clima de enorme confiança e de abertura que tem sido estes últimos anos e um agradecimento também especial ao Conselho Geral que acompanhou a Fundação e aos membros do Conselho de Curadores que acompanhará no futuro. Uma última palavra, antes de devolver o microfone à Fernanda, para dizer que isto também só foi possível porque a Fundação tem 20 anos. E nós, ao longo deste dia, falámos muito dos projetos que marcaram os últimos anos da Fundação. Porque, de facto, os reptos foram diferentes, porque o contexto mudou. Mas a Fundação, quando começou há 20 anos, começou com a mesma alma, com o mesmo espírito e com a mesma generosidade.
E eu vim trabalhar para a Fundação Montepio por a mão de uma pessoa que adoraria estar hoje aqui connosco e que eu tenho muita pena que não esteja, e que é o Sr. Paulo Martins. E, portanto, a ele... E, portanto, o Dr. Tomás Correia, que acaba de chegar, eu estava a falar de si bem, naturalmente. Por acaso. E pronto. Paulo. Muito obrigada, Paula. E sabem que o repto tem a ver agora com o futuro, não é? É muito difícil fazer futurologia. Só alguns iluminados o conseguem fazer. Isto vai-nos dar a volta. Portanto, pode começar em si, Eugénia, deixe estar. Eu acho que neste estabelecimento que tem vindo a acontecer, este estabelecer de redes e de pontos, há sempre uma coisa que não é apenas semântica, não é apenas uma questão de usar as palavras certas na hora certa, é a atitude que muda. Quando se juntam estas vontades, deixamos de pensar em sim, mas, e começamos a pensar em sim e. E eu acho que sim, e agora mais 20 anos. Iam de ser muitos mais 20 anos. Relativamente ao futuro, tivemos a oportunidade de ver aquele pequeno filme muito interessante e o meu e amigo de muitos, o Dr. Rui Marques, começou logo por dizer que não era um homem de uma futurologia dramática, não queria ver nada escuro. Bom, permitam-me que, tendo esse mesmo espírito, com muitos de vós, porque se não tivéssemos esse espírito já tínhamos desistido com certeza há muito tempo, nós temos que ver a realidade com muita objetividade. E sem querer dar uma nota negativista do meu pensamento, do tal mas, eu sinto que nós vamos ter nos próximos anos tempos difíceis. E mais vale encará-los do que negá-los, porque só encarando essa realidade podemos projetar o futuro com utopias saudáveis e com sonhos possíveis. E é daqui que eu parto. Tenho a plena consciência por tudo aquilo que está a passar no mundo, e portanto não é só Portugal, que nós vamos ter tempos muito difíceis. E temos, sobretudo, a responsabilidade de deixar um legado para as gerações seguintes que não nos diga mal de nós. Os próximos 20 anos da Fundação, dizer à Fundação aquilo que eu gostaria que ela fizesse era estar a pôr-lhe um fardo muito grande em cima. Por isso eu vou dizer que é da Fundação e é todos nós. As inquietações, ou melhor, aquilo que me parece que são os desafios para todos nós. E acho que há um desafio, para começar já por que é o da cooperação, da verdadeira cooperação. Daquilo que a doutora Paula disse, que quando vê alguma coisa, a vontade que tem é de entrar. Uma cooperação que tenha este sentido pleno de que todos temos alguma coisa para dar. E todos temos alguma coisa para poder receber. Nesta lógica, e não numa cooperação muitas vezes desigual, porque há parceiros de primeira e parceiros de segunda, por variadíssimas razões, que inquinam logo essa cooperação. Depois tem que, para que haja esta cooperação, de uma vez por todas,
Isto acontece em muitas outras áreas de intervenção ao longo dos tempos e eu acho que já chegou o ponto de acontecer a mesma desgraça a esta área de intervenção, que é o trabalho em rede. Não há projeto algum, não há conferência que se faça, que não se fale do trabalho em rede. E eu ainda não me consegui convencer do trabalho em rede por aquilo que vejo nas redes que trabalham. E, portanto, ainda não me consegui convencer em pleno de que são uma mais-valia, porque nem sempre o trabalho que se faz em rede é mesmo em rede. Alguns vão à rede para ver que peixes podem apanhar. E o trabalho em rede é efetivamente incontornável, mas tem que ser realmente um trabalho em que todos estamos voltados para o mesmo objetivo. Estamos verdadeiramente de mãos dadas e volto a esta preocupação. Não há parceiros de primeira e parceiros de segunda. Todos são importantes na parceria. Depois, outro desafio que já nos vão fazer sinal é acentuarmos uma ideia, tem sido muito acentuada a ideia de cidadania. Falou-se aqui do trabalho que ao longo de 20 anos a Fundação Montepio e outras organizações têm trabalhado na consciencialização para a cidadania. Eu até gosto de dizer, para fazer de cada habitante deste planeta um político. Portanto, a cidadania é muito importante, mas não esqueçamos das experiências muito interessantes, porque às vezes o risco que corremos é pensar que agora vamos preparar os cidadãos do futuro, mas também não ajudarmos os cidadãos do presente. E os cidadãos que até já estão naquela fase que até dizem não ativa, de serem cidadãos, nós dificilmente convencemos os mais jovens a serem cidadãos. Portanto, ninguém pode ficar excluído desta cidadania. E esta cidadania tem que ser construída a partir de um desígnio que eu acho que devíamos assumir, mas assumir bem, para não estragar depois em termos de léxico o que isto quer dizer, que é o bem comum. É o bem comum. Nós devemos todos pensar que a cidadania só se justifica na construção do bem comum. E depois, a Fundação, como outras instituições, e tinha aqui mais algo para dizer, mas fico por isto, que é aquilo que é mais difícil. E confesso que ainda não descobrimos a estratégia, que é a mudança de mentalidades. Esta coisa da mudança de mentalidades é um desafio enormíssimo, que no nosso país acontece muitas vezes por inércia e não por convicção. Acontece por inércia e não por convicção, e quando assim é, muitas vezes, é uma mudança muito frágil porque não é convincente. Portanto, temos que mudar de mentalidade em termos institucionais, como cidadãos, e temos que pensar que o trabalho em rede não é uma moda, mas é um princípio intrínseco à nossa condição, porque ninguém consegue viver sozinho. E só de mãos dadas poderemos enfrentar até os pequenos problemas, para já não falar dos grandes. Muito obrigada, Eugénio. De facto, não é uma moda, é um modo de vida. Cia Santos, em relação às perspectivas, àquilo que é difícil, conjunturas, nem têm de ser económicas, em relação aos próximos 20 anos. Adivinhar o futuro ninguém consegue. Podemos tentar ler um conjunto de informação, ver as tendências e depois pensar que vários futuros é que poderão acontecer, e quando eles chegarem, ou quando percebermos que estamos a chegar a um determinado futuro, que reação é que nós podemos ter para responder à realidade que então identificamos. E, portanto,
não dá para prever o futuro. Agora, do ponto de vista dos desafios que na ótica do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável nós conseguimos, que é a área que nós trabalhamos, os temas do desenvolvimento sustentável e que estão obviamente ligados com o tema aqui hoje, o que se consegue identificar é que o ano de 2015 já foi um bom começo, ou seja, apesar do ano de 2015 ter sido marcado por uma série de catástrofes de vários níveis em termos europeus e mundiais, na realidade, e por incrível que pareça, do ponto de vista do conceito de desenvolvimento sustentável, foi um ano de marcos muito, muito positivos. As 193 ou 194 países assinaram os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável o ano passado, que vai fazer com que os países, portanto Portugal, vai ter de identificar metas para cumprir com os tais 17 princípios para o desenvolvimento sustentável. Essas metas, a dada altura, vão incidir sobre vários tipos de organizações, empresas sociais e etc. Portanto, isso vai ter um impacto também, e isso é positivo. Depois, no final do ano também, em Paris, quando existiu a tal reunião internacional sobre as alterações climáticas, finalmente, apesar da mensagem ser uma mensagem de longo prazo, na realidade o que foi acordado é algo que vai implicar mudanças drásticas nos próximos 80 anos, porque o que se prevê é que no final do século vivamos numa economia descarbonizada, ou seja, praticamente nula em carbono, o que significa uma alteração profunda da forma como a economia é gerida, como a economia é criada, da forma como nós vivemos, os fatores energéticos, etc. Mas é esse o caminho. E também há toda uma corrente em termos a nível europeu e também das Nações Unidas que tem a ver com outro tema importante e que também nos vai afetar nos próximos 20 anos e aí nos próximos 5, que tem a ver também com novas formas de medir o valor real das organizações. Hoje em dia é o lucro, não é? Mas já está mais que identificado que, na realidade, o lucro, como ele é medido hoje, tem uma linguagem específica, mas não capta a criação de valor, como foi hoje falado aqui também durante o dia, a criação de valor que as organizações geram ou destroem, a criação de valor do ponto de vista social ou a criação de valor do ponto de vista ambiental. E, portanto, isso também vai acontecer, ou seja, nos próximos 10 anos, 5 a 10 anos, as organizações, os Estados, as autarquias, as empresas vão ser confrontadas com a necessidade de reportar e atribuir um valor económico ao impacto social, positivo ou negativo, e também ao impacto ambiental, positivo ou negativo, que geram das suas ações. Ora, isto implica uma mudança bastante assinalável do mundo em que vivemos hoje para o mundo em que possivelmente iremos estar a viver daqui a 20 anos, com implicações para todo o tipo de organizações. E é nesta complexidade que os temas que antigamente estavam mais associados à área da filantropia, à área social, se aproximam cada vez mais também do mundo das empresas. E, portanto, quando falou há pouco da questão das redes e das parcerias, concordo perfeitamente, concordo que temos de viver em parceria, aprender a trabalhar em parceria. Também leio que o contexto internacional nos vai induzir a isso. Como eu referi, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável terão de ser definidos pelo país, mas não há um checklist de indicadores que diga o país A e B vai ter de fazer isto. Não, é a liberdade dos agentes económicos de cada país para tentar identificar um consenso. Relativamente às metas para eliminar as emissões de CO2, ou seja, o resultado da chamada COP21, da reunião em Paris, também é a mesma coisa. Os países têm de diminuir as suas emissões de CO2, têm de encontrar uma forma. Não temos uma lista de obrigações que são ditadas ou pelas Nações Unidas ou pela Comunidade Europeia. Os países têm de se organizar para identificar essas metas. E, portanto, eu acho que estamos a caminhar, quer de forma obrigatória, quer não, mas estamos a caminhar para, de facto, termos de perceber que não conseguimos trabalhar sozinhos e que, se queremos algum tipo de sociedade minimamente equilibrada, temos todos de aprender a ceder para que dessa sessão que cada um faz surja um equilíbrio que não é o equilíbrio que temos hoje, porque hoje vivemos em desequilíbrio. Portanto, se hoje vivemos em desequilíbrio, significa que temos de mudar e se calhar temos de facto de ceder mais, cada um cedendo mais, talvez consigamos uma sociedade mais equilibrada de futuro. Não sei. Obrigada, Sofia. A questão daqui a 20 anos, Fernando, os júniores já serão um bocadinho menos júnior, portanto, se calhar esta sociedade já estará um bocadinho mais equilibrada, graças a estes valores que nos unem. Eu julgo que júnior será sempre, sabe? O que é? Ser júnior é querer estar disponível a aprender. Nós tornamos-nos velhos quando já não queremos aprender.
E, portanto, a Junior Achievement será certamente sempre Junior, porque quererá sempre aprender. Mas devo dizer que a Junior Achievement considera que podemos olhar para o futuro com esperança, não por razões de fé ou porque temos que o fazer, não há outra solução. Nada disso. É por causa das pessoas, como foi aqui referido. Pessoas como a Paula Guimarães. Enquanto tivermos Paula Guimarães e pessoas como ela, como aquelas que estiveram no painel anterior, pessoas que estão aqui assim, enfim, presentes nesta sala, nós podemos ter a certeza de que teremos um futuro. Mas pessoas que não atuam sozinhos, atuam ligadas a organizações, como é a Fundação Montepio. E aqui eu não posso deixar, estando presente o Dr. Tomás Correia, de fazer uma referência específica a ele, porque também está associada a ele toda esta razão da esperança, não é? Ora, o que é importante é que nós acreditemos nas pessoas e elas, há razões para acreditar. E eu devo dizer que tenho pena que esta sessão não tenha acabado com as palavras que foram ditas pela Paula Guimarães, que acho que reflete tudo verdadeiramente importante, não é? E que tem a ver com esta ideia de que, trabalhando em parceria, trabalhando em rede, como foi aqui dito, e trabalhando, portanto, em partilha, e nós, na Junior Achievement, não podemos deixar de ter esta atitude para mais quando nós olhamos para as crianças e para os jovens como tendo um potencial infinito, que nos cabe a nós apenas criar condições para esse potencial infinito se manifestar. E para isso é preciso dar a cada um, sem exceção, tá bem? E isto obviamente depois implica uma visão sobre o que deve ser a educação e o sistema educativo, não é? E por isso é que a Junior Achievement quer atingir o maior número possível de alunos, de crianças e de jovens, em todos os níveis em que nós atuamos, que vai desde a escola de primeiro ciclo até à universidade, para se desenvolver neles essa atitude de responsabilidade, de liberdade, de criatividade e de que vale a pena temos acreditarem neles e porque os outros também acreditam neles. Muito obrigado. Obrigada. Mário, eu não lhe vou perguntar pelo futuro. Porque começou por dizer eu não gosto exatamente isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado pela deixa. Eu sabia. É que, de facto, eu não tenho grandes preocupações existenciais com o futuro, porque acredito firmemente que o futuro fazemos nós hoje. O futuro é o resultado das ações. Todos nós sabemos que a conjuntura geopolítica, geoeconómica, geossocial vai acontecer, mas que é um facto que ela já acontece todos os dias. Como dizia o nosso candidato a secretário-geral da ONU, e bem, do meu ponto de vista, dizia que como é que acham que não está a mudar? Só querem ter um filho, não querem trabalhar no restaurante, não querem determinadas profissões, querem que as pessoas... Tem que haver alguém que o faça, porque é necessário. Portanto, as coisas são... Eu diria que eu estive aqui há uns meses numa conferência muito interessante na Fundação Oriente, em que Sir Chris Patten, o último governador de Macau, disse uma coisa muito gira e que eu quero partilhar convosco. Nós estamos numa fase de encontrar o new normal. E isso desorienta-nos um bocado. E é isso que temos que ter como única premissa. Ou seja, não é fácil viver em tempos de crise. Eu brinco sempre com os meus amigos que acreditam na reencarnação, que me dizem, estás a ver se reencarnares? Diz, calma lá, que lado é que eu ficava? Se eu fosse para a Idade Média, se fosse suzerano talvez, mas se não fosse, se calhar não me dava muito jeito. E o futuro vai ser assim, não tenho grandes dúvidas. Há um new normal que se constrói e esse new normal... O que nós nos devemos concentrar, penso eu, é aquilo que fazemos em nossa casa. A gente, quando saímos de casa, fechamos o gás, fechamos a porta, ou seja, tentamos assegurar as condições para que não aconteça, neste caso, a violação da habitação. Tomamos outras precauções na vida e acho que, nesta situação new normal, o que nos aconselha, basicamente, é a preparar-nos para esse futuro. Que virá um dia, mas que o construímos hoje. Numa nota muito pessoal, eu gostaria de referir dois pontos, que são dois pontos que são essenciais, como a preparação, se quisermos, espiritual ou comportamental das pessoas. Primeiro, eu chamo a cidadania. E a cidadania, eu penso que temos que ficar muito claro do que é a questão da cidadania, como o Sr. Professor falou muito bem. Muito mais do que aquilo que ouvimos, às vezes, do meu ponto de vista, vezes demais, que é o reclamar direitos, é, talvez, o exercício das responsabilidades. E é óbvio que
neste conceito New Normal, o apelo à cidadania significa também que os nossos jovens, através do Junior Achievement, têm que ter cada vez mais consciência das suas responsabilidades setoriais. Por isso é que eu digo, falava aqui a Luísa Val esta manhã, no sentido de não desaparecer. Eu também concordo consigo, porque o que nós queremos é que essas responsabilidades sejam decididas por cada um de nós individualmente, e hoje ainda não é o caso. Sempre que eu ouço reclamar direitos e pouco o reclamar o direito a exercer os nossos deveres, faz um bocado de confusão. E por último, é algo que, e esta mesmo uma nota muito pessoal, é a questão do mérito. Por muito que possa parecer chocante, e digo, não enquanto representante do centro, mas dito pessoal, não são todos iguais. Os projetos não são todos iguais, as pessoas não são todas iguais, portanto, é preciso tomar o caminho adequado a cada circunstância. Mas, de qualquer das maneiras, eu tomaria um bocadinho mais de tempo para dizer aquilo que o Centro Português de Fundações pensa, que de uma forma geral as fundações têm que, neste quadro de prepararem-se para os próximos 20 anos, levar a cabo e fazer valer, antes do mais, num quadro que para nós nos é muito caro. E a Fundação Montepio tem provado isso. Uma fundação é essencialmente uma entidade independente e autónoma. E esta independência e autonomia é o seu valor fundamental. E é daqui que temos que partir. E temos que partir para 3 ou 4 aspectos fundamentais, os tais que se permitem preparar para os próximos 20 anos, que serão o que forem. Desde logo, a produção de conhecimento. Acho que é a missão primeira de qualquer instituição, de uma forma geral, do terceiro setor, e em particular das fundações. É preciso fazer. Sejam conferências, sejam colóquios, sejam workshops, e é preciso também divulgar. Seja através dos livros, de maneira mais clássica, através da internet, redes sociais, ou o que seja. É preciso produzir conhecimento e levar esse conhecimento à sociedade. O segundo aspecto é um aspecto estratégico. E quando eu falo estratégico, não será no sentido que as fundações não tenham clareza sobre onde querem chegar. Mas a questão é muito, a estratégia não é só onde queremos chegar lá longe, é também qual é o nosso guião. Qual é o nosso guião? Nós estamos a desenvolver uma metodologia, e vamos acolher agora, em termos mundiais, que costuma dizer metodologia dos 4 Cs, mas que acho que resume bem isto. Primeiro, a capacidade de mobilizar recursos, sejam eles humanos, materiais. E é isto que é preciso que nos concentremos já para os próximos 20 anos. A segunda é a nossa capacitação. Isto é, a capacidade de reunirmos não os tais recursos, mas reunirmos competências e conhecimento. Isto é fundamental. Em terceiro lugar, as nossas conexões. Que tipo de relações é que temos? Sejam elas laterais, sejam elas aquilo que em inglês diz quais são os nossos stakeholders. E finalmente, e the last but not the least, quais são as nossas credenciais. E aqui, enfim, tenho que o dizer, a Fundação Montepio tem um cheque completo. Qual é o nosso reconhecimento e qual é a nossa influência. No outro ponto, definido isto, que é qual é o nosso guião para chegarmos ao que são os nossos objetivos últimos, temos que nos pensar com um meio de transporte para nos garantir a viagem. E esse meio de transporte chama-se organização. Temos que estar atentos. E essa organização fundamentalmente isto é particularmente verdade no caso das fundações, é verdade, temos que cuidar da organização, da instituição, ela própria, e dos projetos que ela faz, e não é a mesma coisa, sabendo nós que muitas organizações do setor, infelizmente, são subjugadas. A instituição, a gestão da organização é subjugada pela gestão do projeto. E, porque isso acontece, não se cuidou da instituição, a segunda fase é que a instituição, com todas as suas dificuldades, acaba por ser o eixo e não dá espaço a projetos. Portanto, em matéria de instituição, as fundações em particular têm que se ocupar muito com a sua gestão de ativos. As fundações são fundamentalmente anticíclicas, elas estão lá quando o ciclo está na fase inferior, na fase pior, como tem sido desde 2008 em termos globais, mas também é verdade que isso degrada os seus ativos. É preciso reconstituir os seus ativos e, obviamente, tem que apanhar a boleia do ciclo e também tem que ser seletivas no sentido de se reconstituir os seus fundos, os tais que lhe dão independência e autonomia. Obviamente, a profissionalização é fundamental das suas equipas. Não haja ilusões sobre esta matéria. Quem, como eu, passou da vida empresarial para a vida do seu setor, sabe perfeitamente, não há muitas diferenças entre a crise que se vive nas fundações em termos europeus, em termos de governance, do que era a crise dos anos 80.
obviamente dos projetos, cuidar dos projetos, organizar esses projetos, não só naquilo que eles fazem, mas no seu planeamento, nas redes onde estão envolvidas, nos recursos, na sua avaliação na comunicação e, por último, talvez o mais chocante que eu diga hoje, tratar dos seus clientes. Isto choca, toda a gente gosta de dizer companhinhos, utentes, beneficiários, mas não, são clientes no sentido em que são aqueles que beneficiam daquilo que nós fazemos. Não se trata de pagamento, não se trata, mas trata daqueles que legitimamente têm direito, porque nós nos pusemos a isso ao melhor que sabemos fazer. Sejam eles cidadãos ou sejam eles comunidades. E por último, e é mesmo para terminar, há que ocupar-nos da imagem e comunicação. Isto parece-me fundamental. Não basta sê-lo, há que parecê-lo também. Isto é fundamental cada vez mais trabalharmos esta matéria. Porque a autoavaliação do impacto económico e social, falámos aqui, eu não vou entrar no detalhe desta maneira, é fundamental para nós percebermos e falarmos com a comunidade e com a sociedade. A avaliação de cada projeto, de cada resultado, percebemos bem o que é que estamos a fazer bem, onde é que estamos a empregar os nossos recursos, como é que estamos a comunicar, comunicá-los, obviamente, e perdoem-me, para as fundações, existe um dia certo, que é o Dia Europeu das Fundações e Doadores, que deveria explicar à sociedade aquilo que as fundações fazem e nem sempre é compreendido. Portanto, isto é um pequeno enunciado, é um pequeno grelho de aproximação e há um aspecto que eu tenho que constatar, é que ainda não consegui aqui ver num único onde eu não pusesse um cheque à Fundação Montepio. Portanto, é muito agradável e também isso faz com que a Fundação Montepio seja, o que eu vos disse há bocado, aquela força de proposta e aquele exemplo que nós gostamos dos pais. Portanto, o exemplo que nos dá a educação está no seu ADN e o ADN continua. A Associação Mutualista passou de fazer para os seus associados, decidiu fazê-lo para a sociedade através da Fundação no seu global e está no seu ADN e o resultado está aí. Portanto, estas são as nossas ideias neste espaço, que penso que são os 20 anos, ou seja, prepararmos para o novo normal, sem nos preocuparmos muito qual seja ele. Ok, muito obrigada. O novo normal é um grande conceito. Eu, antes de passar a palavra para Paulo Guimarães, professor Eugénio, quer dizer qualquer coisa rapidamente? Deixei aqui nos meus apontamentos uma ideia que para mim é crucial e também me deu mote, pois, em algumas das afirmações que fez, que daria para um debate aqui muito alargado. E um deles é a questão do mérito. Cuidado com essa história do mérito, porque... Não, cuidado, não. A razão é esta, porque sem dúvida que aquilo que não se conhece não existe e a comunicação e imagem é importante, mas receio muitas vezes que as aparências daquilo que se mostra que depois não correspondam à realidade no concreto, porque soube passar bem uma imagem que não é de facto. Por isso, isto a propósito de quê? A propósito de uma coisa de um desafio que eu me esqueci de referir, que foi falado aqui no filme, e eu gostaria de ir um bocadinho mais além, que é o problema, que é a questão da proximidade. É a questão da proximidade. E deixar-vos esta nota, naquilo que eu penso sobre a proximidade não se esgota nas instituições. Uhum. Nós temos as instituições de proximidade, têm que ir mais além e têm que tornar os cidadãos próximos. Isto, para dizer assim em linguagem mais corrente, mas que ninguém trabalha isto por causa da urbanização do nosso país, não é? É a questão das redes de vizinhança. As redes de vizinhança. E eu acho que é o bom desafio que temos aqui que enfrentar, que é a preparação dos cidadãos para serem vizinhos. Já vamos começando a falar dos cuidadores na área da saúde, mas também temos que ter cuidadores na área social. Muito obrigada. Por acaso, ainda hoje, durante a manhã, falávamos numa outra conferência, e daí não ter podido estar aqui durante a parte da manhã, acerca desta importância da boa vizinhança, não é? E as parcerias, no fundo, não é muito mais do que criar estes laços de boas vizinhanças. Paula. Sem dúvida. Eu diria que para o Grace os nossos próximos 20 anos serão seguramente adensar e consolidar essas redes de vizinhança. O Grace está no bom caminho para isso, é neste momento uma das maiores associações de responsabilidade social na Europa, está a crescer de facto a uma velocidade extraordinária, o que muito nos orgulha. Não, mas mais uma vez, como o professor Eugénio Fonseca dizia, não tem a ver com números, tem a ver com laços,
tem a ver com uma ligação emocional forte que as empresas constroem connosco e com a vontade de, entre si, construírem alguma coisa em conjunto. E, portanto, para além de subscrever as preocupações que a Sofia Santos também já referiu aqui, que também, de algum modo, fazem parte da missão e dos objetivos do Grace, eu sublinharia aquilo que são, de algum modo, a nossa pedra de toque, que são a questão do envolvimento com a comunidade, a responsabilidade social interna, que para nós é fundamental. Eu acho que está aqui seguramente o segredo do sucesso de qualquer organização, é trabalhar primeiro o seu interior, trabalhar primeiro as relações internas antes de estabelecer uma relação meritória e de sucesso com o exterior. Trabalhar muito a questão da aproximação das empresas por área setorial e trabalhar na produção do conhecimento. Estas têm sido as prioridades do Grace e estou convicta de que continuaremos a trilhar este caminho de forma muito sólida, até porque as empresas que se juntam a nós têm cada vez mais exigência, cada vez mais know-how e cada vez mais vontade de trabalhar em conjunto. Não entrando, como é óbvio, na esfera do meu presidente e, portanto, não me atrevendo de maneira nenhuma a dizer o que é que a Fundação Montepio vai fazer nos próximos 20 anos, mas não posso deixar de expressar a minha opinião pessoal e é dizer que a Fundação Montepio gostaria muito de continuar a fazer parte destas entidades, a trabalhar, a ser interventiva, às vezes ser um bocadinho incomodativa e reivindicativa sempre que necessário, e não só com estas, mas com muitas outras que nós temos vindo a trazer para esta rede. E vale a pena referir a Associação Portuguesa para a Qualidade, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, a Finance for Social Impact e muitas outras que seguramente ao longo dos próximos anos se juntarão a nós nesta dimensão da capacitação da economia social e também nesta preocupação de criar cada vez mais uma economia social forte. Também aqui o Grace vai estar atento nos próximos 20 anos, que é precisamente pôr ao serviço da economia social e solidária aquilo que é o know-how das empresas, mas com a humildade de saber que na economia social muito se aprende e, portanto, sem a soberba de dizer que é o setor empresarial que ensina, pelo contrário, é win to win e aprendermos todos em conjunto. E, portanto, eu diria que, efetivamente, o futuro é um futuro risonho, apesar de todas as adversidades que se colocam. Eu acho que nós temos um potencial enorme, um potencial de recursos humanos, de sabedoria, de conhecimento e de imaginação extraordinários. E o futuro e os próximos 20 anos da Fundação, do Grace, de todas as outras organizações aqui presentes, depende de cada um de nós, e esta era a última mensagem que gostaria de vos dar. É que só foi possível fazer estes 20 anos com cada um de vós. Os nossos colegas de Montepio, de todas as empresas participadas, que foram dando dicas, que estiveram presentes nas ações de voluntariado, todos os parceiros no terreno, todas as entidades, até mesmo daqueles que foram críticos e disseram mal de nós. Foi fantástico estes 20 anos. Obrigada. E eu comecei esta nossa conversa dizendo que eu sei a dificuldade que é manter um bebê e agora uma criança, uma jovem de 20 anos. A Fundação está com 20 anos, a minha filha também. O que quer dizer que daqui a 20 anos eu vou ter uma filha com 40. E acreditem que é assustador pensar no assunto, não é? Mas é também muito bom, é também muito positivo. E roubando aqui uma expressão que a doutora Paula Guimarães usou, o que é preciso e a parte realmente extraordinária de todas estas redes e pontos que se vão criando nestes 20, 40, 60 anos é o podermos aprender com quem sabe sempre mais alguém do que nós. E para mim tem sido um verdadeiro privilégio, nos últimos anos, ter vindo a aprender tanto com a Fundação e com o Grupo Montepio em geral. E, portanto, fica aqui também um desejo que nos próximos 20 anos eu continue a aprender com esta grande família que é a família Montepio. Muito obrigada aos nossos convidados, obrigada pelo convite e passamos ao encerramento da sessão.